uma das coisas que aconteceu a partir do momento que eu conheci a Jesus e eu fui para a igreja foi eu ter que me confrontar. Eu não olhei para o meu pai, eu não olhei para minha mãe, eu não olhei para minha família como o problema. Porque a partir do momento que eu coloquei os meus pés na igreja e eu abri a Bíblia ela foi o espelho para mim e eu comecei a me enxergar. E eu comecei a olhar para os meus defeitos, para as minhas falhas. E aí a partir desse processo, eu não comecei esse processo retrocedendo, né? Eu não fiz essa reprogramação a partir da minha infância, mas do momento atual. Então, naquele momento, eu aceitei Jesus, eu comecei a falar com as pessoas da minha família. Eu me lembro até hoje que quando eu comecei a falar de Jesus para minha família, eles começaram a falar: Ah, tá. Aham, sei. Se converteu agora. Você quer convencer quem? É. Ah, não, não, você não mudou e tal. E assim, como a gente tá no processo de conversão, não sei, a gente, eu tô falando Douglas, né? A gente é muito generalizar, não posso dizer que assim seja com todo mundo, mas o Douglas, no processo de conversão dele, ele teve altos e baixos. Então, teve momentos que eu quis me afastar. E eu me lembro até hoje desse momento, foi um momento muito interessante, porque eu já estava na igreja, eu estava falando para os meus pais, para minha família, convidando meus amigos e tal. E eu tinha uma menina que eu gostava da igreja, que foi a mesma menina que me convidou para ir para a igreja, eu gostava dela. Tá explicado, porque foi rapidinho. Calma. Conheço uma história parecida. E aí, essa menina que me convidou para ir para a igreja, no fim das contas, esse relacionamento não deu certo. Eu me decepcionei e naquele momento eu falei, eu não quero mais saber da igreja. E eu tentei me desviar, né? Eu tentei sair da igreja. Eu falei, vou embora. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber disso. Isso eu não havia me tornado pastor ainda. E aí o que aconteceu foi que nesse dia eu convidei um amigo e aí a gente decidiu ir para uma balada e eu fui para essa balada com esse amigo. A gente bebeu durante toda a noite e nós convidamos essas duas meninas que estavam com a gente no camarote para que essas duas meninas fossem para a gente para um motel. Nós entramos no carro, você vê, né? Eu estava na igreja, mas... E aí o que aconteceu foi que a gente entrou no carro e eu estava dirigindo esse carro, não estava em alta velocidade, estava devagar, e aquele som alto dentro do carro, de repente eu ouço uma freada absurda, um som muito alto e uma pancada no carro. Quando eu volto a mim, assim, eu olho para todo mundo, eu percebo que as pessoas já estavam fora do carro, estava só eu dentro do carro, e um táxi veio em alta velocidade e bateu bem na minha porta. Exatamente na minha porta. E aí eu consegui sair pela porta do carona. Quando eu olhei o carro tava com perca total. Essa freada que você escutou foi do táxi Foi batendo. do táxi vindo em direção, ele freou e bateu. E aí, quando esse rapaz, enfim, falou, né? Eu tava desorientado porque eu tava alcoolizado e tudo mais. Eu percebi que as pessoas que estavam ali comigo já não estavam mais. Eu tinha ficado sozinho. Meu Deus. Eu tive que ligar pro meu pai, mais uma vez, uma decepção. E agora, uma decepção de alguém que estava frequentando uma igreja, né? Então, meu pai chega, as pessoas olham pro carro e dizem, o motorista morreu? O motorista morreu? Porque a parte da porta do carro, a parte do motorista, se acabou. Só que teve uma coisa curiosa que aconteceu. No momento em que o carro bate, ele bate na parte onde tem a coluna do carro que absorve todo o impacto. Se o táxi tivesse batido um pouco mais para dentro, ele tinha me matado. E eu me lembro a única coisa que aconteceu no momento que eu saí do carro e eu olhei para o carro e olhei para tudo que tinha acontecido e me vi naquela situação sozinho, veio só uma coisa na minha cabeça. É a segunda chance. Então, naquele momento, eu entendi que Deus estava me dando uma nova oportunidade para que eu não me afastasse, mas que eu voltasse para a igreja. E a partir dali, então, eu volto para a igreja e começo esse meu relacionamento mais profundo com Deus, agora não dependendo de
de ninguém, mas única e exclusivamente mim, porque eu me lembro que nós frequentávamos a mesma igreja e eu mudei de igreja para que eu pudesse ter esse relacionamento com Deus. Então, naquele momento, eu percebi uma coisa: Deus nunca vai ser tudo para você até que ele seja a única coisa que você tenha.